Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Hoje é sexta-feira, dia de resenha A Literação. E o livro que eu vou trazer para análise hoje é um texto teatral. E antes de dizer que texto que é, eu quero explicar para vocês por que eu estou pela segunda vez trazendo um texto teatral para análise. Para quem não se lembra ou para quem não assistiu ao vídeo, o primeiro deles foi A Cantora Careca. O card vai aparecer para vocês aqui. E a minha ideia em trazer textos de teatro para essa resenha, para análise, é para estimular um pouco a leitura de textos teatrais. A gente tem aqui no Brasil já um hábito de ler pouco, né? O brasileiro lê muito pouco, de maneira geral. E aí eu não estou entrando aqui no mérito de questões do porquê que as pessoas leem pouco, não é essa a discussão. Mas se a gente já lê pouco, texto de teatro então a gente lê menos ainda. Por quê? Porque a gente tem uma ideia muito fixa, né? E que não está errada, de que o teatro está lá, acontecendo no palco e tal. Mas em muitos casos, até nos dias de hoje, né? Isso até a metade do século XX era quase em todas as peças. Depois da metade do século XX isso muda muito, mas até nos dias de hoje, antes de existir a peça de teatro, existe um texto escrito, né? Um texto literário, que é escrito em forma de texto teatral, mas que é uma obra literária, e que eu acho que vale a pena ler. Eu também estou puxando um pouco de sardinha para o meu lado, porque dos 5 livros que eu publiquei, 4 são textos teatrais. Então, quem ainda não conhece e quiser conhecer, na descrição do vídeo tem o link aí para ter acesso aos livros que eu publiquei. Tá? Então por isso que eu resolvi trazer outro texto de teatro. E que texto é esse? Trata-se de 6 personagens à procura de um autor, do escritor italiano Luigi Pirandello, que vai aparecer aqui para vocês e que eu tenho aqui na minha mão. Só que essa que eu tenho aqui na minha mão e que apareceu para vocês é uma edição antiga de uma coleção da Abril Cultural da década de 70, né, da coleção Teatro Vivo, uma coleção famosa da Biocultural da década de 70. Existem outras edições de 6 personagens à procura de um autor. Por exemplo, nesse livro aqui, do professor Jacob Ginsburg, da editora Perspectiva, chama Pirandello do Teatro ao Teatro, ele vai fazer uma análise das 3 peças do Pirandello, que são as chamadas peças teatrais, né? onde as peças se passam dentro de um teatro. É uma trilogia do Pirandello, da qual 6 personagens à procura de um autor faz parte. E nesse livro, além das análises do professor Jacob Ginsburg, tem o texto das 3 peças na íntegra, né? Então tem o texto de 6 personagens também nesse livro. Fora isso, existem outras edições dos 6 personagens à procura de um autor. Essa que vocês vão ver aqui, por exemplo, que também é uma edição antiga da Abril Cultural, mas não é da coleção Teatro Vivo, onde aparece então um romance, o falecido Mattia Pascal, e a peça 6 personagens à procura de um autor. E tem edições mais recentes, como essa, por exemplo, e devem existir outras, tá? Eu trouxe só essas, mas devem existir outras. Então, assim, eu estou mostrando esse livro porque é o que eu tenho, é uma edição muito legal, apesar de antiga, é uma tradução muito boa, mas vocês podem encontrar esse texto em várias edições e em vários lugares diferentes. Bom, do que se trata o texto 6 personagens à procura de um autor? Em resumo, o texto é o seguinte: é um grupo de teatro que está ensaiando uma peça e, ironicamente, a peça que eles estão ensaiando é a peça A Cada Qual o Seu Papel, do Luigi Pirandello, que é uma das peças da trilogia teatral do Pirandello. E no meio do ensaio, de repente, aparece no teatro um grupo de 6 figuras, é uma família, um pai, uma mãe, o filho, a enteada e 2 crianças. Aparecem no teatro dizendo para as pessoas, para os atores e para o diretor, que eles são 6 personagens, que um autor começou a escrever a história deles e que parou no meio, desistiu, largou a história deles. Então que eles estão atrás de alguém que termine de escrever a história deles, porque eles precisam terminar de escrever a história por conta das angústias que eles vivem na história e tal, e eles querem deixar essas angústias de lado e tal, e a história precisa ter um final. Bom, obviamente
Nenhum dos atores, nenhum diretor acredita. Como assim, personagem? Personagem só existe no papel, ele só ganha corpo quando um ator representa e tal. E aí ele fala, não, mas nós estamos aqui. Enfim, o diretor do grupo começa, ele passa no começo de uma repulsa, não acredito nisso e tal. Ele começa a se interessar pela história da família, dos personagens, e começa a sonhar com a ideia de ele mesmo, apesar de ele não ser dramaturgo, ele mesmo terminar de escrever a história dos 6 personagens. Então, assim, esse livro é muito interessante, esse texto é muito interessante, principalmente porque é um texto teatral, e ele acaba sendo um texto meta-teatral, né? Porque é teatro dentro do teatro e que vai discutir 2 questões básicas. A questão do limite entre a realidade e a ficção. Por quê? Porque você tem personagens ficcionais que estão em contato direto e confronto com pessoas reais. Então, qual é o limite da ficção e da realidade? E também ele vai trazer um debate muito importante sobre o trabalho do teatro mesmo, né? Sobre o trabalho do ator. Eu costumo dizer que o Pirandello faz em 6 personagens da procura de um autor um verdadeiro tratado sobre o trabalho do ator. Por quê? Porque tem uma cena muito engraçada, por exemplo, que lá no meio da peça, que o diretor já quer escrever a história desses personagens, e aí ele pede então para os atores representarem. Então os personagens vão narrando a história e os atores vão representando essa história. E aí o pai, por exemplo, olha para o ator que fez o pai, né? Um ator faz o pai, e aí depois que eles fazem a cena, o pai olha para o ator que fez e fala assim, olha, o senhor é muito talentoso, eu não estou dizendo que o senhor não é um bom ator, tal, mas não sou eu. É como o senhor me vê. Se é que o senhor me vê de alguma maneira, mas de qualquer forma não sou eu. E aí o diretor fala, não é você, porque o personagem só existe. Então começa uma discussão de que o personagem é um personagem real. Então é uma discussão muito interessante e ao mesmo tempo engraçada, porque a peça apesar da história dos personagens ser uma história muito angustiante, que eu não vou contar qual é para não dar spoiler, né? Mas é uma história muito angustiante, parece até novela mexicana, assim, sabe? E é um drama que não acaba, que não tem fim, porque deixou de ser escrito. O final deixou de ser escrito. Apesar de acontecerem algumas coisas, enfim. Eu não vou dar spoiler, mas acontece uma coisa com uma das crianças, enfim, é muito... Então, assim, é muito interessante ver. Então, por exemplo, o Pirandello faz um debate muito legal sobre a questão da forma, né? Que é definitiva. Então na arte, o personagem ele tem uma forma definitiva. Sempre vai acontecer aquilo com ele. Não tem como acontecer outra coisa com ele, né? Então tem um erro do pai, o pai comete um erro na vida aí, relacionado à enteada, sem saber muito bem o que era a enteada, enfim. Ele comete um erro aqui, que eu não vou dizer qual é, mas aí ele vai dizer assim, eu não tenho como não cometer esse erro. Eu vou cometer esse erro eternamente. A cada vez que algum ator der vida, esse erro vai ser cometido. E não é justo, porque eu me arrependi do erro, enfim. Aí começa toda uma história entre o ser humano que tem a oportunidade, porque a vida é dinâmica, então ele tem a oportunidade de corrigir os seus erros na sua trajetória de vida, e o personagem teatral que é fixo, é uma forma fixa. Para sempre ele vai viver aquilo, eternamente ele vai viver aquilo. Então, ao mesmo tempo que é muito angustiante, muito denso, a peça tem um tom muito leve, muito lúdico, lida com isso de uma maneira muito leve. Então vale muito a pena ler. Eu tenho uma relação muito afetiva com os 6 personagens à procura de um autor, porque é uma das peças que eu montei como diretor. Em 1999, lá no Departamento de Artes Cênicas da USP, eu montei essa peça reunindo atores profissionais, jovens, estudantes do curso de Artes Cênicas da USP, que estavam lá no primeiro, no segundo ano do curso de Artes Cênicas, e jovens adolescentes, né, de uma escola pública de Guarulhos, para quem eu dava aula, eu era professor deles na época, e eu juntei essa tropa toda, foram 23 atores na época, e montei essa peça lá no Departamento de Artes Cênicas da USP. A gente fez uma temporada lá no Teatro Laboratório da USP, foi muito legal, e eu tive o privilégio, que é uma coisa que eu falo que é um orgulho que eu tenho na minha carreira, eu tive o privilégio de ter o cenário dessa peça assinado pelo professor Ciro Del Nero,
um dos grandes cenógrafos desse país e que era professor do Departamento de Artes Cênicas da USP na época, né? Foi meu professor, inclusive. E ele, graciosamente, com a generosidade que era uma característica muito forte, né, no professor Ciro Del Nero, ele fez todo o projeto de cenário da peça para mim, né, sem cobrar nada, enfim, maquete. Era uma época que não tinha ainda programas de computador, né? Então o projeto do cenário era feito no desenho, na maquete. Ele fez uma maquete maravilhosa do cenário da peça, foi muito legal. Então assim, eu tenho um afeto muito grande por 6 personagens à procura de um autor. Mas vale a pena ler, porque assim, é uma peça muito, muito gostosa de ler, é densa e ao mesmo tempo lúdica, e que vai tratar, mesmo para quem não faz teatro, para quem faz teatro eu acho que é indispensável, né? Para quem estuda teatro eu acho que é indispensável. Mas mesmo para quem não estuda teatro, nem literatura, é uma coisa muito importante, porque assim, é esse debate sobre ficção e realidade que é muito forte nessa peça. Então é isso, gente. 6 personagens à procura de um autor, de Luigi Pirandello. Uma peça muito legal para todo mundo ler e eu acho que vai ser muito interessante. Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço aquela coisa que eu peço em todos os vídeos, né? Para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal, visitarem nosso blog, nossas redes sociais, enfim. Ajudarem a gente a continuar esse trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho. Certo? Valeu, gente, então. Até a semana que vem. Tchau, tchau.